Abençoados com toda a sorte de bênção, graça e paz. Mais uma vez estamos juntos para fazermos mais um vídeo, mais um tema, né? Na presença de Cristo, juntamente com vocês. Quero agradecer a cada um, né, que está inscrito no nosso canal, nos ajudando. Muito obrigado. E também quero convidar você que está chegando agora, que ainda não conhece o nosso trabalho, se inscreva, acione o sininho nas opções todas, e assim que nós fizermos mais um vídeo e gravar mais uma live, você vai receber as notificações e assim nós vamos estar juntos para estar fazendo estas lives. Vamos lá, mais um tema maravilhoso que nós vamos estar fazendo, né? Eu quero chamar você para nós fazer mais esse tema maravilhoso que está escrito no livro de Romanos, capítulo 2. Nós vamos ler do 17 em diante, né? Mas nós vamos firmar no versículo 24, que é a base do nosso tema, que é blasfemando contra Cristo. É verdade, blasfemando contra Cristo, né? Então nós vamos ler o versículo 24, que é a base, né? E depois nós vamos voltar para o versículo 17 e vamos começar a explanar ele, né? Então vamos lá, Romanos 2, 24, diz assim: Assim pois, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, como está escrito. Então, o nome de Deus aí, né, sendo blasfemado entre os gentios por causa das pessoas que estão ainda na lei. Nós vamos explicar isso, né? Nós vamos começar a ler aqui do versículo 17 em diante. Então vamos lá. O versículo 17 nos diz o seguinte, olha. Antes de eu ler, quero explicar para vocês que nós temos o monitor, né? Nós vamos estar botando essas leituras que nós estamos passando aí no monitor, mas está faltando algo, né, para nós ligar, porque não está dando certo aí com as luzes, as coisas, e não está dando certo aí com a câmera, né? Então nós estamos já providenciando, assim que tiver no jeito nós vamos colocar. Por enquanto você vai anotar aí, né? Você anota aí, pega a canetinha, o caderno, anota aí, depois você vai ler na sua Bíblia. Aí daqui a pouco nós vamos estar acompanhando junto aqui no monitor, viu? Vamos estar organizando, ok? Então vamos lá para o versículo 17 do capítulo 2 do livro de Romanos, né? Que diz assim: Mas se tu és chamado judeu e repousas na lei e te glorias em Deus. Aqui Paulo está falando, mas ele não está falando de uma pessoa que tem o sobrenome judeu, né? Ele diz: tu que és chamado judeu, né? Não, ele não está falando de uma pessoa que tem o nome ou sobrenome judeu. Ele está falando de uma pessoa que está praticando judaísmo, né? Praticando o judaísmo. O que é praticar judaísmo para nós aqui? É pregar as coisas da lei, né? Porque a lei foi todas para os judeus. Então, quando nós vamos pregar algo da lei, nós estamos praticando o judaísmo, né? E aí ele confirma isso, né, no segundo ponto do versículo, que diz assim: e repousas na lei e te glorias em Deus. Então, que ele está falando assim? Repousas na lei quer dizer você pratica a lei, né? E te glorias em Deus. O que é gloriar? Gloriar é se exaltar, né? Que ele está falando? As pessoas que usam a Deus para se exaltar. Nós estamos vendo por aí que está cheio de pessoas assim, né? Está cheio de pessoas que estão se gloriando e ainda usando a palavra de Deus, né? Então está esse versículo, o de número 17. Eu chamo a sua atenção para você ler. Pega a sua Bíblia aí na sua casa e lê, viu? Não fica nas nossas palavras. Eu quero que... até tem um pregador que falou, eu achei muito importante e eu concordo com ele. Que nós não simplesmente estudamos a Bíblia aqui. Nós abrimos o leque para você estudar aí.
né? O que nós queremos é que você estude aí e tire as suas conclusões, né? Porque o que está cheio hoje é de pessoas que estão dentro da igreja e estão sendo levados pelo que eles pregam, né? Dentro da igreja. As pessoas não se preocupam em correr atrás, tirar um raciocínio e estudar, porque a Bíblia não é para ser lida, é para ser estudada. Então nós temos que estudar fundamentos, o que está falando, o que, né? Então é para isso. E por isso também nós explanamos esses versículos aqui. Por quê? Porque se eu mandar isso aqui, eu podia colar isso aqui e mandar no seu WhatsApp ou no seu, sei lá, na rede social aí. Mas você vai ler como você lê lá na igreja, não vai adiantar. Então tem que explanar para vocês, para você entender o que é que está escrito, né? E no versículo de número 18 diz assim: E conheces a sua vontade, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei? É isso aqui que é o importante, né? Porque a nossa excelência hoje é o Evangelho. O Evangelho significa boas novas. E o Evangelho, muita gente sai por aí, vamos pregar o Evangelho? E começa a pregar Moisés, começa a pregar Elias. Não, o Evangelho é aqui na frente, as cartas de Paulo, né? Nós até pregamos que tem dois evangelhos, que é o Evangelho da graça, que Paulo foi incumbido de pregar, e o Evangelho da circuncisão, que foi Pedro, Pedro, Tiago e João, né? Foi incumbido de pregar. Então, se nós for ler também aqui os evangelhos, e ler os evangelhos de Pedro, Tiago e João, nós vamos estar lendo as mesmas coisas da lei, né? Porque eles pregavam o evangelho que era o evangelho que pregava as coisas da lei, né? Então, o evangelho de Paulo, nós temos que estudar aqui, porque não adianta nós dizer que vamos pregar o evangelho e pregar a lei, né? Então é isso que nós estamos falando aqui. Porque ele diz assim no 18: E conheceis a sua vontade, aprovas as coisas excelentes, né? Sendo instruído por lei, então não tem como, né? Como que nós vamos pregar a excelência do evangelho sendo instruído por lei? Não tem como. A excelência do evangelho é do evangelho e é boas novas. Para isso nós temos que deixar a lei e começar a pregar o evangelho. O 19 nos diz assim: E confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas? Né? Então, ele está fazendo aí tipo uma pergunta, né? Você confia, é você que está aí, você pastor, obreiro, que se diz obreiro, que estão dentro das chamadas igrejas. Nós falamos assim porque a igreja hoje somos nós, né? Nós que somos igreja. Não é o galpão, o local de culto que é a igreja. A igreja somos nós, né? Então vocês que estão aí dentro das chamadas igrejas, confia que és guia dos cegos, mas vocês estão levando eles para onde? Para onde? Né? Ensinando eles errado. São muitas farsas, muitas coisas erradas que estão aí e que as pessoas têm que aprender em como ser, né? E luz dos que estão em trevas. A luz dos que está em trevas, disse Paulo, que é o Evangelho, né? O Evangelho que traz a luz, o Evangelho que liberta, o Evangelho é que salva, o Evangelho é que tira as pessoas da escravidão. Então é esse Evangelho que nós temos que pregar, né? Não adianta nós levar as pessoas para o lugar chamado igreja e pregar para ele as coisas que já passaram, foram cumpridas, né? Por Cristo, foram cumpridas. E essas coisas, quando nós pregamos elas, nós anulamos esse sacrifício de Cristo aqui na frente. Nós anulamos a graça. Então, nós não podemos levar as pessoas para um lugar chamado igreja e pregar para elas uma coisa já passada, como nós fizemos aí no vídeo passado, né? Nós pregamos que as escrituras da velha aliança, ela já envelheceu, ela foi caducada, Deus que falou isso, né? Então não adianta, nós temos que pregar realmente o evangelho às pessoas, né? Então o versículo de número 20, ele nos diz o seguinte: instruidor de nécios. Você sabe o que é nécio, né? Nécio é aquela pessoa que falta entendimento. E infelizmente nós estamos cheios dessas pessoas por aí que estão compondo as igrejas, as chamadas igrejas. Por quê?
as pessoas procuram eles como incautos porque eles são faltos de entendimento. Então qualquer coisa que você pregar lá no púlpito, qualquer um movimento que você pregar lá dentro das chamadas igrejas, vai ovacionar, vai causar uma admiração por esse povo, né? Então eles estão ali porque não tem entendimento, não é como nós que procuramos a saber o que está realmente escrito, saber os fundamentos das coisas, né? Então essas pessoas elas são mais fáceis, são presas mais fáceis para as pessoas que vão pregar uma coisa que já não existe mais, né? Então tá aí, ó, instruidor de nécios, mestre de crianças, né? Mestre de crianças, que Paulo não está falando de menino pequeno não, ele está falando de criança na fé, né? Criança na fé. Porque nós somos ainda criança, né? Ainda estamos ainda engateando e tomando aquele leitinho, né? Mas então que Paulo ele está citando crianças, não é menino pequenininho não, é crianças na fé, né? Então ele está falando sobre isso. E ele diz que tens na vamos voltar lá no 20, né? Instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens na lei a forma da ciência e da verdade. Então ele está falando que as pessoas que estão ensinando isso aí, eles querem provar que tem na lei lá a forma da ciência e da verdade, né? A qual tem muitas ciências por aí que nem bíblica né? Então tá difícil. Aí pega essas pessoas que não têm entendimento e então forma aí um grande grupo e se enriquece e prega coisas que não deve e as pessoas ficam tristes, ficam abatidas dentro dessas igrejas e é complicado, né? Mas é isso. Então aí no 21 ele diz assim: tu, pois, que ensinas a outrem, quer dizer, ensina a outras pessoas, tu que está dentro da igreja e que está dando ensino a outras pessoas, né? Aí ele diz assim: e não te ensinas a ti mesmo. Ou seja, a pessoa está dentro da igreja, ensinando um monte de baboseiras para as pessoas, porque eu falo assim porque eu fui muitos anos da igreja, fui pastor, né, durante muitos anos, infelizmente fiz também isso, né, ensinei as pessoas. Quantas vezes eu ensinei que se a pessoa não desse o dízimo, ele era ladrão e roubava de Deus. Isso não existe, né? Quantas vezes ensinei que o batismo era eficaz para as pessoas. Não, isso não existe, né? Isso aí já teve a sua valia lá no passado e isso aí já foi cumprido. Não tem mais, não é para nossos dias, não é para nosso povo, né? Isso aí foi uma coisa que foi criada para os judeus, não era nem para os gentios. Nós gentios não participávamos disso, né? E então, mas as pessoas têm que ter esse entendimento. Então aqui ele está fazendo essa pergunta: tu que ensinas aos outros e não te ensinas a ti mesmo? Por que vocês não vão, não é ler a Bíblia? Porque ler a Bíblia eu li muitas vezes. Eu falo para vocês que eu cheguei a ler a Bíblia umas 3 vezes de capa a capa. Mas isso não me adiantou. Só me adiantou quando eu abri a mente, que tive a mente esclarecida, né, para entender o que é que estava falando na Bíblia. Para nós ler a Bíblia, nós temos que entender várias coisas, principalmente o contexto histórico, né? Porque o contexto histórico deles era diferente do nosso, né? É totalmente diferente. Nós temos que entender o tempo, qual é o tempo que está falando, qual é a época em que está falando isso. Nós temos que entender que existe 2 pactos, a velha aliança que ficou no passado, que foi cumprida por Cristo, e a nova aliança que hoje é a da graça. Então, quando você vai ler um versículo, você tem que ver se está lá na velha aliança e se está falando para os judeus. Porque não adianta você pegar um versículo que falou lá na velha aliança, falando para os judeus, e aplicar para nós aqui na graça e que somos gentios. Entendeu? Então, nós temos que ter esse entendimento. Olha, quem estava falando? Depende muito. Né? Você vai falar assim, mas Jesus falou isso. Jesus falou, Jesus era judeu, ele tinha que cumprir a lei. Né? Mas Jesus, se nós for tirarmos, muitas vezes, até eu fiz uma certa vez, eu fiz um vídeo, não sei se ele está na plataforma, mas nós podemos até fazer, ou ver se ele está lá e nós repetir ele, que Jesus foi pego várias vezes em contradição.
Porque Jesus ele era judeu e ele tinha que pregar para o judeu, ele veio para fazer a obra para os judeus. Mas muitas das vezes ele foi pego em contradição. Por exemplo, o dia de sábado. Ele não podia curar no sábado, porque ele era judeu e ele tinha que cumprir. Mas ele curou porque ele era, além de ser o Jesus, o Nazareno, nascido de mulher, ele era um espírito revestido de carne, ele era o próprio Deus. Né? Jesus foi lá e multiplicou, transformou água em vinho. Ah, mas as pessoas não pregam que vinho é pecado, mas como é que Jesus estava em conformidade com o vinho, né? Então, são várias vezes. E lá na passagem da mulher samaritana, ele disse, mulher, você pode ler lá, né? Vai chegar o versículo que eu não me lembro aqui de cor, mas ele vai dizer assim, mulher, chegará a época em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ele ainda diz mais, antes, ele diz assim, nem em Jerusalém, nem nesse monte, nem em Jerusalém adorará o Pai. Mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ele estava falando da graça e o povo não entendia. Então Jesus foi várias vezes pego em contradição. Você vê que lá na mulher que foi pega em adultério, o que ele fez? Mandou a mulher embora. E eles, como judeu, ele tinha que apedrejar a mulher como os outros povos estavam querendo fazer. Mas o que ele disse? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Né? Então, foi pego várias vezes em contradição com a sua obra. Por quê? Porque além de ser um homem, ele era realmente Deus. Quando ele morre na cruz do Calvário, ele deixa de ser o Jesus, o Nazareno, que veio para Israel, e se torna o Cristo ressuscitado, que é universal e veio para nós todos. Então, nesse versículo 21, ele diz aí assim, né? Tu, pois, que ensinas a outro e não te ensina a tu mesmo. Aí ele termina o versículo dizendo assim, que pregas que não se deve furtar e furta. Aqui que está o mais importante. Né? Que não se deve furtar e furtas. Por quê? Por quê? Porque não existe dízimo para a nossa época. Não existe. Então quem cobra o dízimo, as igrejas que estão cobrando o dízimo, ele está furtando das pessoas. Não digo roubando, porque roubar é a escondida. Furtar é pegar na frente. Como essas pessoas estão fazendo aí, estão furtando as pessoas. Né? Tu que ensinas, as igrejas não ensinam que nós não devemos furtar, mas como é que eles furtam de nós? Né? Então, isso está escrito na Bíblia e as pessoas não abrem a mente para isso. Né? Então ele disse, ó, tu que pregas que não se deve furtar e furtas. E furtas. E aí? Como é que você vai ensinar uma igreja que não se deve furtar, se você está furtando? E se você não furtar, a igreja não tem lucro. Né? Então é muito, muito difícil. O versículo 22 ele nos diz assim, tu que dizes que não se deve cometer adultérios e adulteras, por que ele está falando isso? Porque está adulterando a lei da religião. Né? Nós não pregamos religião, mas isso aqui nós estamos falando para poder nós explicar, porque está adulterando a lei. Por quê? Deus criou um novo pacto, nos deu a liberdade, e eles estão voltando para o velho pacto e está pregando esse velho pacto. Então eles estão adulterando, né? Estão adulterando a graça, né? Porque eles não querem pregar a graça, eles querem pregarem a lei, né? E fica complicado, né? Então, e adulteras, aí ele termina o versículo dizendo assim, tu que abominas os ídolos e roubas o templo, né? Em outras versões vai dizer o seguinte, tu que abominas os ídolos e cometes sacrilégios. Sacrilégio é essa coisa arada que está aí nas igrejas, né? Fazendo todo tipo de campanhas, campanha do sal grosso, campanha da Virgem, não sei lá das quantas, campanha, moço, é meio mundo de campanha, e isso tudo é para influir as pessoas a estar na igreja, para dar rendas para eles. Isso aí não tem nada a ver com salvação, isso não é evangelho. Né? Nós estamos, a nossa luta, a nossa briga, é por isso, porque isso não tem nada a ver com salvação, não tem nada a ver com o evangelho, isso é deturpar a mente das pessoas, trazer os incautos a estar fictício ali e sempre contribuindo com essa igreja. Né? Então a nossa luta é por isso, e isso está escrito na Bíblia e as pessoas não verem.
os incautos principalmente, né? Então é muito difícil. Vamos fazer aqui a analogia do versículo inteiro para você entender. Versículo 22 ele diz: tu que dizes que não se deve furtar e furta, né? Tu que não se deve... Não, 22, né? Ele diz assim: tu que dizes que não se deve cometer adultério e adultéria, tu que abominas os ídolos e rouba o templo, né? Então é isso. Agora vamos para o 23, que nos diz assim: tu que te glorias na lei, né? Eu sou pregador. Quantas pessoas por aí que se dizem pregador? Mas pregando o quê? Tá gloriando aonde? Na lei, né? Tu que te glorias na lei e desonra a Deus pela transgressão da lei. Olha só para você, mais na frente nós vamos ver isso aqui, mas eu quero falar isso aqui nesse versículo. Porque a lei era um conjunto de leis para ser cumpridas, né? 613 mandamentos e preceitos de mandamentos a ser cumpridos. E se você cumprisse só um pouco, seria culpado de todos, né? Então o que vocês fazem? Os pregadores aí que estão pregando a lei e se gloriando na lei. Vocês pregam apenas alguns itens da lei. E aí o que vocês estão fazendo? Vocês estão sendo transgressor da lei. Vocês estão infringindo a lei porque vocês pregam apenas alguns, né? Quando são um conjunto de leis de 613 itens que vocês têm que pregar todos, né? Quando vocês pregam dízimo, santa ceia, batismo, unção com óleo, jejum, mas cadê a lei do levirato? Cadê a circuncisão? Cadê a festa dos pães asmos? Cadê? É meio mundo, são 613 mandamentos a ser cumpridos. Então teria que, se vocês querem pregar a lei, então volta tudo, prega todos os itens como eram os judeus. Por que Deus criou um novo pacto? Porque os judeus não conseguiram ser salvos pela lei. Pela lei nós vamos ser salvos. A lei nos condenava. Nós não conseguíamos alcançar a salvação pela lei. O que Deus fez? Cria um novo pacto para nós. E agora as pessoas ignoram, né, esse novo pacto, diz que Jesus foi fracassado, porque quando eu prego que você tem pecado, que eu prego as coisas da lei, você está ignorando o sacrifício de Cristo e dizendo que ele foi fracassado, né? Então é isso a nossa luta, né? O versículo 24, que é a nossa base, ele nos diz o seguinte, ó. Ele nos diz o seguinte: assim, pois, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, como está escrito. Então, quando, irmãos, às vezes as pessoas não sabem, eu não tenho muito tempo aqui, mas as pessoas não sabem nem o que é blasfêmia do Espírito Santo. As pessoas não sabem nem o que é blasfemar, né? O que é blasfemar? Blasfemar é você tirar a autoridade de quem tem autoridade, né? Então, para nós, nos nossos dias hoje, nos nossos dias, na nossa aliança, no nosso pacto, a autoridade é o Espírito Santo, né? Que é o próprio Deus. A autoridade é o Espírito Santo que Deus derramou sobre todos nós. Então, quando nós voltamos para trás da cruz e começamos a pregar a lei, nós tiramos a autoridade desse Espírito que está em nós. Então isso é blasfêmia. Por isso que ele está dizendo aqui que o nome de Deus está sendo blasfemado entre os gentios por causa de vós, né? Então, quando nós pregamos da cruz para trás, nós blasfemamos contra o Espírito Santo. E os gentios, então, está sendo levado a blasfemar, né, contra o Espírito Santo. Porque as igrejas hoje estão cheias dos gentios e as igrejas, chamadas igrejas, levam as pessoas para trás da cruz. E essas pessoas então vão blasfemar, todos eles. Então, em vez de você ir para a igreja, desculpa, para adorar a Deus, prestar um culto a Deus, você vai para blasfemar. É o que está falando na Bíblia, né? E nós estamos aqui pelejando, correndo atrás, para que as pessoas tenham esse entendimento e para com isso, né?
Veja só como está o nosso país, veja só como está a igreja, tudo deturpado, todo lugar que você vai é confusão e falando, é pastor que matou não sei quem, é pastora que matou não sei quem, é profecia não sei lá das quantas, é igreja pregando mentiras e enganando as pessoas, e a igreja que perdeu o reinado no país e agora, meu Deus do céu, os pastores que estão aí correndo atrás, ficando rico, e aí a justiça atrás tomando dinheiro. Meu Deus, o que é isso? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Né? Muito difícil, né? O versículo 25 nos diz assim: porque a circuncisão é na verdade proveitosa. Ó, aí agora entra no que eu falei. É na verdade proveitosa, se guardardes a lei. Se não guardar, não adianta, né? Você vai ter aproveito se você guardar a lei. Se você não guardar, não adianta, né? Se guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Ou seja, que nós falamos, se tu não guardar, você vai ser um incircuncioso. Não vai resolver. Então a lei é um conjunto de coisas a ser cumpridas. Não adianta você pregar 5, 6 itens, 10 itens. Você tem que pregar 313 mandamentos. Aliás, 613 mandamentos, né, que você tem que pregar. E aí? Você vai conseguir? Então deixe de ser transgressor da lei. Venha para a graça. Vamos deixar de blasfemar contra o Espírito Santo que está em nós. A igreja agora somos nós. A morada do Espírito Santo é em nós. Deus, ele habita em nós agora, né? Vamos deixar de hipocrisia e vamos deixar de pregar contra o Espírito Santo que vive em nós e vamos vir para esse novo pacto, né? O versículo de número 27 diz assim: e a incircuncisão que por natureza né? Por natureza a incircuncisão que por natureza se cumpre a lei, né? Não é que nós não estamos cumprindo a lei, é que Deus deu esse direito para nós de cumprir a lei da forma liberal, né? Então é o que ele está falando. Se cumpre a lei, julgará a ti que com a letra e a circuncisão és transgressor da lei. Então não adianta, né? O que adianta você dizer que é um circuncioso e não cumprir a lei e se tornar um incircuncioso, né? Não vai resolver. Temos que estudar e ver como que estão as coisas para poder nós temos que entender, sermos inteligentes, né? O versículo de número 28, né, nos diz o seguinte: porque não é judeu o que o é exteriormente. O que é isso? O que ele está falando? Porque aqui tem aquele negócio que as igrejas, né, falam: você não pode usar isso, você não pode usar aquilo, a mulher não pode cortar cabelo. Tem igreja que fala que a mulher não pode depilar, não pode tomar Coca-Cola, não pode andar de bicicleta, não pode ter televisão, não pode. Então isso aí não adianta. O que ele está falando assim? Porque não é judeu o que o é exteriormente. Não é. Exteriormente, Deus não está interessado nisso aqui, ó. Deus não está interessado na sua carne. O interesse de Deus é só no Espírito, e o Espírito nunca esteve em condenação, né? O bom nosso é o Espírito. Esse já é de Deus. Deus não está interessado na sua carne. Então ele diz aí, o judeu que não é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente. Não adianta, na carne, né? Exteriormente na carne. Não é circuncisão. Isso não é circuncisão. Circuncisão é você obedecer toda a lei. No entanto, o pecado que tinha lá na lei era a transgressão da lei. E você está cometendo ele, né? E outra, você vai ser julgado pela lei, viu? Você vai ser julgado pela lei. O versículo 29, ele nos diz o seguinte: mas é judeu aquele que o é interiormente. Interiormente, né? Na mente, é no coração, né? E circuncisão é a do coração,
A do coração é feita no coração. Não adianta querer, eu não uso isso, eu não faço aquilo, eu não corto cabelo, meu Deus, isso não adianta, né? E aí ele diz, no coração, no espírito e não na letra, cujo louvor provém dos homens, mas de Deus. Não adianta. Essas coisas que é criada pelos homens, elas não servem para Deus, né? Não adianta. Então, isso são coisas de homens. Por exemplo, você fala assim, mas então cumprir a lei é pecado? Paulo diz que não. Mas a lei foi cumprida. Deus eliminou a lei e nos trouxe um novo mandamento. O que vocês homens estão fazendo? Voltando para a lei. Então vocês estão falando, Deus, você criou um novo pacto, mas nós queremos ficar nesse pacto. Então quer dizer, isso é coisas de homens. Coisas de homens, né? Devemos tirar isso de nós. Vamos entender realmente o que é Bíblia, o que está escrito, para que nós possamos ser realmente adoradores de Cristo, o Evangelho de Cristo, as boas novas, né? Que Cristo nos libertou, nos deu o direito de ser libertos, sair da escravidão, assim como Paulo fala, agora nós vamos tornar enfiar debaixo da escravidão de novo. Pelo amor de Deus, né? Eu quero convidar você, pastor, você obreiro, que se diz obreiro, né? Você que está aí nas chamadas igrejas, vamos observar a Bíblia, vamos pegar esse novo pacto que Cristo nos deu, nos libertou, fez aquele sacrifício maravilhoso por nós, e agora não vamos blasfemar contra ele, nós vamos apoiá-lo, vamos segui-lo, vamos adorá-lo, né? Em vez de blasfemar, vamos adorá-lo. Você está convidado a estar conosco. Você que ainda não é do nosso canal, se inscreva, venha nos ajudar e nós vamos pregar essa graça cada dia mais. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo vos abençoe, você e toda a sua família. Amém? Graça e paz.